Quando a inovação encontra o campo, o futuro da pecuária muda. E é isso que a Y-Milk está fazendo no mercado hoje. E para a gente falar, abordar um pouquinho mais sobre o que é a Y-Milk, estamos aqui com a Giovana. Giovana, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu sou a Giovana, eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui na UEG e eu sou a CEO da Y-Milk. De início, eu queria que você contasse pra gente o que é a Y-Milk e dentre o que vocês estão fazendo, o que é que vocês se propuseram a abordar nesse mercado? No caso, a Y-Milk é uma startup goiana que surgiu através do Desafio AgroStartup do ano de 2025. E a gente surgiu através de uma problemática de um pai dos ex-sócios que se chama Senhor Adelino. Ele perdeu R$8 mil em 10 vacas e com um problema que é muito grave para gado leiteiro, que é a mastite bovina. A mastite bovina, ela acomete 50% do rebanho e sempre que as pessoas vão começar a tratar ela, já está no estágio muito avançado. Então a gente falou como que a gente vai unir tecnologia para automatizar um problema real no campo, em que às vezes as pessoas não têm tanto controle de observar isso de maneira preventiva. Então, a Y-Milk surgiu para solucionar esse tipo de problema. Antes da gente entrar para abordar e falar um pouquinho sobre a tecnologia que vocês estão trazendo, eu queria te fazer uma pergunta. O que seria uma startup e por que a Y-Milk se enquadra nisso? A Y-Milk, ela é uma startup porque ela se enquadra no quesito de inovação. As startups são quase empresas, digamos assim, que foram baseadas em ideias. Então, a gente tem programas de aceleração que fomentam esse tipo de ideias para atacar uma problemática. A Y-Milk se enquadra no quesito de inovação porque é um produto, digamos, inovador no mercado. Então, a gente une diversos tipos de tecnologia e essas tecnologias, elas auxiliam para um determinado tipo de problema. Então, a gente tem um problema específico, que é a questão do gado leiteiro com a mastite e outros tipos de doença. Então, une inovação, empreendedorismo e o quesito também de ser escalável, que é um dos requisitos. Para você ter uma startup, você tem que ter um produto que seja escalável. Não adianta você querer vender um produto ou um serviço que se prende a um certo tipo de nicho que a gente não consiga transformar como empresa futuramente, que é algo maior. A Y-Milk, ela se destaca principalmente em um diagnóstico precoce. O que faz com que vocês tenham esse diferencial se comparado com os métodos tradicionais? Ok. A respeito dos métodos tradicionais, a gente tem uma complicação em que as pessoas só realizam esses métodos normalmente quando já está no estágio mais avançado. A Y-Milk, ela se diferencia tanto também para outras tecnologias no mercado, porque ela é voltada para gado leiteiro, em comparação com tecnologias que usam a IA para gado de corte. Por quê? Gado leiteiro, a gente tem, querendo ou não, as coleiras, que são mais invasivas. Então, essas coleiras a gente instala uma por uma nas vacas. E a Y-Milk tem uma tecnologia em que a gente captura 50 a 100 vacas sem colocar a mão nelas. Então, os métodos tradicionais, a gente precisa ir lá, apartar a vaca, coletar o leite dela, fazer outros tipos de exame, até laboratoriais também, mas que isso, querendo ou não, está invadindo ali a respeito da vaca e no ambiente. Com a Y-Milk, a gente instala as câmeras e essas câmeras fazem a captura com que a vaca ela consiga se manter ali com seus comportamentos naturais. Então, isso não está sendo invasivo e também sai bem mais barato do que você fazer uma por uma. Então, não é individual, ela é mais grupal e que dura mais tempo, digamos assim, da questão de instalação e do equipamento. E na prática, como que funciona o monitoramento por inteligência artificial? Então, as nossas câmeras, a gente instala no curral, a gente instala numa altura bem alta para conseguir captar maior número de vacas. Então, 50, 100, 300 vacas. E essas câmeras são treinadas com inteligência artificial numa área que a gente chama de visão computacional. A visão computacional é uma inteligência artificial que ela detecta objetos, digamos assim. Então, nosso objetivo é detectar comportamentos anormais. Então, por exemplo, a vaca está sem comer, a vaca está sem beber água, a vaca está passando muito tempo deitada, muito tempo em pé, enfim, apresentando, por exemplo, 9 tipos de comportamentos. Então, a gente faz parâmetros, o que é normal, o que é anormal e faz uma média. E aí, a câmera com essa IA, ela consegue fazer essa média. E aí, quando sai dessa média, dessa curva, a gente manda esse relatório, inclusive é 24 horas que funciona,
para o produtor rural no WhatsApp dele. Então, a gente manda através de um chatbot falando, olha, por exemplo, a vaca número 200 está tendo um comportamento anormal, a gente podia separar ela. Aí o produtor concorda, separa a vaca e a gente analisa através de comportamentos iniciais, que sempre começa igual a gente. Quando a gente está doente, a gente fica meio apático, a gente fica sem comer, a vaca da mesma forma. Então, a gente separa ela, começa a estudar aquela vaca de maneira separada e começa a tratar de maneira preventiva. Sabemos que a mastite é um problema para o setor. Então, eu queria que você explicasse qual que é a diferença da mastite clínica para a subclínica. Perfeito. As diferenças entre mastite clínica e subclínica é que a mastite clínica ela já é mais visível ao olho do produtor. Ou seja, ele consegue identificar através da hora que ele vai retirar o leite dessa vaca e vai sair com alguns grumos, o peito da vaca ele fica mais inchado, ele fica mais vermelho, então é muito mais fácil de detecção. Agora, o teste para mastite subclínica já é um teste mais laboratorial, então ele é mais invisível ao olho humano. Então, o nosso objetivo na Y-Milk é identificar esses comportamentos anormais que a vaca vai ter, só que são mais sutis, porque a mastite subclínica afeta cerca de 60% das vacas com mastite no geral. Então, o nosso objetivo é identificar esses comportamentos anormais com as câmeras 24 horas, porque às vezes não está ali no alcance do produtor, às vezes passa despercebido. Então, na hora que você vai tirar o leite, ele está saindo um leite normal. E quando vai colocar no tanque, na hora de fazer a contagem de células somáticas, né, de bactérias, o laticínio percebe e descarta aquele leite. Então, para evitar esse descarte de leite abundante, que vai afetar no bolso do produtor, a gente vai tratar de maneira preventiva, ao ponto de ele não ter que descartar esse leite em grande quantidade. Atualmente, vocês receberam uma premiação de R$60 mil e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como foi essa premiação. Perfeito. Então, a gente participou da Campus Party, a gente participou também do Desafio Agri Startup e foi muito bom, foi uma conquista maravilhosa, porque assim, a gente começou, somos universitários, 3 universitários. Então, a gente estava tirando tudo do nosso bolso. A gente começou a realizar em junho, só que há um mês atrás, mais ou menos, a gente conseguiu comprar os equipamentos, está conseguindo validar essa nossa ideia com base científica, com base tecnológica, numa propriedade em Varjão. E essa premiação que a gente vai receber só ano que vem, ela vai alavancar ainda mais o projeto, aumentar a nossa prospecção e aumentar a nossa rede de contatos. Então, a gente vai conseguir achar mais produtores, tanto de Goiás quanto no Brasil todo, e quem sabe futuramente no mundo todo, mas que sofrem por esse problema e a gente não tem esse alcance, porque 82% das propriedades não têm assistência técnica. Então, nosso objetivo é encontrar cooperativas, encontrar parceiros com esses 60 mil e conseguir aumentar o nosso alcance para chegar justamente naquele produtor que, assim como o senhor Adelino sofreu em silêncio, a gente conseguir ajudar ele de maneira melhor, digamos assim. Então, foi uma premiação que vai dar uma virada de chave para o Y-Milk, né? Sim, com certeza. Porque, assim, as oportunidades, querendo ou não, surgem através de pessoas que acreditam na sua ideia. E quando você colocar essa ideia no papel em si, nossa, muda tudo. Porque a gente sabe a teoria, a gente sabe colocar na prática, mas a gente precisa de investimento para conseguir fomentar a pesquisa, tanto no país, né? Principalmente no nosso estado, que é o estado do agronegócio. Além da premiação também, vocês participaram de outra exposição. Então, qual que foi o impacto para o Y-Milk? A exposição na Campus Party foi engraçado que foi bem logo, foi um dia depois da nossa premiação. Então, assim, a gente já estava muito feliz e ficou mais feliz depois da exposição. Recebemos, apesar de ser um evento de tecnologia e tinham várias startups lá de outros ramos, a gente conseguiu contato com pessoas que trabalham para o Amado Batista, por exemplo. Então, assim, a fazenda do Amado Batista é gigantesca. E falaram, não, a gente quer que vocês vão lá e façam um experimento lá. E a gente ficou, uau! Porque nós queremos mais cases de sucesso, nós queremos ampliar, né, querendo ou não, o nosso produto. E para isso a gente precisa realizar os testes piloto. Então, essa exposição que a gente teve ali na Campus Party abriu portas tanto para pessoas entusiastas, que não são da área do agronegócio, mas que conhecem pessoas ou que trabalham para pessoas de maneira direta ou indireta, quanto para fazendas que realmente querem implementar e serem futuros clientes. Então, assim, a gente já foi anotando os contatos e a gente recebeu convites até de embaixadas fora do Brasil. Então, isso daí é muito legal porque vai fomentando a questão da internacionalização e querendo ou não exportação também. Na equipe da Y-Milk, como que cada um contribui para o crescimento desse projeto? Perfeito.
Na equipe da iMilk, atualmente somos 3 sócios, inclusive eu. O Pedro Viana, ele é de Engenharia Mecatrônica da PUC. Ele cuida dessa parte do hardware, digamos assim. E é muito comunicativo, ele que apresentou nosso pitch, muito grato por ele. O Luca Plaster, ele é da parte de visão computacional, ou seja, ele tem projetos em IA com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial na UFG. Então, ele cuida da parte de software. E eu sou a CEO, né? O Luca é CTO, o Pedro é COO e eu sou a CEO da equipe. Então, eu que coordeno a parte do marketing, eu que faço as relações internacionais. Então, a gente teve um contato lá do Panamá de uma professora que nos ajudou no projeto. Ela forneceu $700 e outro da Costa Rica também ajudou bastante. Porque esse contato que a gente tem de networking ajuda muito o projeto, querendo ou não, a fomentar ele, a continuar seguindo. Então, a nossa equipe ela é bem equilibrada. Eu faço medicina veterinária, então tem essa parte do estudo da teoria e o estudo da prática das experiências que eu tive. Então, cada um ali se ajuda, se complementa bastante. E agora eu estou estudando sobre tecnologia, por conta própria. Então, é uma fora da curva, né? Fora da casinha, mas que cada um ali é um pilar da empresa que é muito importante. Olhando para o futuro, quais são os próximos passos para o iMilk? Nossos próximos passos englobam a prospecção de clientes, porque com o MVP instalado, a gente consegue comprovar a respeito da confiança. Então, a gente conseguindo mais cases de sucesso, a gente consegue alavancar a nível estadual, nacional e internacional também. Então, nossos objetivos é englobar mais pessoas que sofrem com o mesmo problema da mastite, fazendas pequenas, médias, grandes, e conseguir fazer com que elas consigam instalar essa tecnologia e ter o agro 5.0 caminhando junto com elas, porque o futuro depende da tecnologia, querendo ou não, em diversas áreas. Então, nossos próximos passos é democratizar essa tecnologia, ensinar o produtor rural que a tecnologia vai ser uma aliada e não uma inimiga. Então, é o nosso principal desafio, inclusive, mas que é algo muito importante de coração. E como quem está nos assistindo pode se conectar e também conhecer um pouquinho mais sobre o projeto? Então, pessoal, nos acompanhem lá no Instagram, é o iMilk, né? WIMILK_OFC, que a gente tem publicações, bastante publicações dos eventos que a gente está participando, das palestras, dos convites que estamos recebendo e de possíveis parceiros. Então, se você tiver uma empresa da área do agro e quiser nos contatar também, a gente está aberto para ser parceiros. E a gente também tem um LinkedIn. Nosso LinkedIn é o iMilk, da mesma forma, onde que a gente publica mais a respeito do profissional, da nossa atuação profissional nesses eventos que a gente está participando e diversos outros programas. Então, se vocês quiserem encontrar a gente também, estamos sempre em eventos, principalmente no Hub Goiás, lá em Goiânia, ou na Campus Party, ou em outros eventos do agro, por exemplo, o Agrovem, que a gente participou. E o iMilk é isso, né? É uma inovação através da tecnologia para o agro mesmo. Com certeza. Muito obrigada. A tecnologia avança, mas o propósito ele continua o mesmo, que é transformar vidas no campo. E através disso a gente deixa aqui registrado que a iMilk está só começando. E para você que tem interesse em conhecer mais um pouquinho, vá lá nas redes sociais, sigam eles para entender um pouquinho mais sobre esse projeto. E Giovana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite e vindo falar um pouquinho mais sobre a iMilk pra gente. Muito obrigada. E você que está assistindo, muito obrigada.